Destaques agora com os nossos amigos em casa no Linha de Passe, Paulo Calçade, Jean Oddi e Vitor Birner. E já nós vamos começar falando do jogo Palmeiras e Atlético no Allianz Parque. Boa noite, Paulo Calçade. Olá, Prieto, olá, companheiros, olá, fã de esportes. Esses dois jogos não deveriam nem ter acontecido na terça-feira. Aí o torcedor ainda está dando importância para eles. Claro, o do torcedor do Grêmio, muita importância, poderia ser a salvação, ou parte dela. O do Atlético Mineiro, a caminho do título. Agora, para quem vai decidir a Copa Libertadores da América, seguinte, a palavra mais citada ao longo do ano é Libertadores. É a palavra mais citada. Ninguém fala é mais citada do que Campeonato Brasileiro, título brasileiro. Por quê? Porque a Libertadores dá vaga para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo. Então, e todo mundo só fala em Libertadores. Se a Libertadores tem toda essa importância, então aqueles que vão disputar a final poderiam fazer qualquer coisa hoje. E saíram com um empate dentro de campo. Daí questionar Renato no dia em que todo mundo está pensando na final da Libertadores, até os reservas começaram num banho-maria desgraçado, porque pensando, eu posso jogar, né? Posso estar em campo, né? E o Flamengo numa lentidão no primeiro tempo, e o povo querendo discutir isso. Esses jogos não deveriam ter nem acontecido. São importantes para os adversários, mas a Libertadores deveria ter sido respeitada e Flamengo e Palmeiras não poderiam jogar na semana que decidem a Copa Libertadores da América. Bom, nós estamos aí com os gols de Palmeiras e Atlético. Daverson foi lá na galera, tomou o cartão amarelo depois, o empate por 2-2. Eu vou jogar aqui a primeira pergunta a respeito do jogo para o debate dos amigos, e o primeiro a responder vai ser o Jean Oddi, no boa noite para ele, depois o Birner nessa sequência, no boa noite também, e vamos em frente aqui com linha de passe. Ô Jean, o Galo perdeu a chance de ficar a um jogo do título, hein, Jean? Boa noite. Pois é, boa noite, Prieto, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho, aliás, que uma pergunta legal a respeito dessa rodada, né? E olhando para o brasileiro ainda, porque eu estou plenamente de acordo com o Calçade no fato de que as torcidas de Flamengo e Palmeiras estão olhando muito mais para a Libertadores do que para o brasileiro. Mas olhando para o brasileiro, eu acho que uma pergunta boa para se fazer é: quem desperdiçou mais a oportunidade, né? O Atlético de se colocar numa situação de ser campeão no final de semana, jogando em casa contra o Fluminense, ou o Flamengo de se colocar a 6 pontos do Atlético com 16 pontos a serem disputados? É claro que é uma diferença ainda muito grande, é claro que seria muito improvável ainda que o Flamengo conseguisse buscar, mas eu acho que talvez esses torcedores que estão irados aí que você leu estivessem olhando para essa possibilidade, de repente, de se aproximar. E aí é curioso, porque se a gente olha para o Flamengo, foi o contexto do jogo que faz a gente dizer que o Flamengo não aproveitou a oportunidade, porque estava ganhando por 2-0 com um jogador a mais. Aí realmente é para o torcedor ficar maluco de sofrer um empate nesse jogo. Mas o Atlético também perdeu uma grande chance, né, Prieto? Porque tinha o seu time titular, tinha seus principais jogadores em campo, contra um Palmeiras completamente reserva, e foi um jogo muito legal, foi um jogo muito divertido, e eu acho que isso é uma tendência. Quando a gente tem um dos dois times, pelo menos, vamos dizer, não vou dizer sem interesse no jogo, mas jogando de maneira mais descompromissada, de maneira mais livre, de maneira mais solta, ainda mais um time que provavelmente, se estivesse brigando pelo título, jogaria de maneira completamente diferente da que jogou hoje. Eu acho que quando você tem um dos times jogando com esse olhar mais descompromissado, a tendência é você ter jogos mais legais, jogos mais abertos, com mais chances de gol. E foi assim no Allianz Parque, embora a gente tenha tido um jogo também muito picado, também muito truncado, com muita reclamação, com simulação, etc. O Daverson estava numa noite daquelas, né, de anos atrás ali, ele realmente voltou a ser aquele Daverson, mas o jogo acabou sendo divertido, eu acho que muito por conta disso. O Palmeiras estava a fim de jogar, apesar do time reserva.
o Atlético tem o poderio que tem e a gente acabou vendo um jogo muito divertido, um jogo muito disputado, um jogo em que os dois times queriam ganhar. Nenhum venceu e por isso o Atlético não poderá ser campeão no seu estádio no próximo final de semana. Pois é, o time do Palmeiras com a equipe reserva, o Galo força total e o empate no Allianz.